Bom dia! Hoje são 31 de agosto de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Novamente aqui, vou trazer uma questão de língua portuguesa que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, para o cargo de assistente em administração. Esse concurso foi realizado em 2013 e o próprio Instituto Federal de Educação elaborou as questões. Vejamos aí uma questão. Muito bem, o enunciado diz assim: leia a estrofe do hino nacional a seguir e responda o que se pede. E aí temos a última parte do hino nacional. O hino nacional brasileiro é, indiscutivelmente, o hino mais bonito que existe. O hino mais bonito que existe. Então vamos aí. A última parte do hino diz assim: mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então aí, a última parte do hino nacional brasileiro. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. E aí continua. Muito bem. E aí continua a questão. Assinale a única alternativa em que a estrofe não sofreu alteração semântica. O que a questão está querendo aqui? Aqui, como você vê facilmente, é uma questão de interpretação de texto. E o texto aqui é uma estrofe do hino nacional brasileiro. A questão está querendo aqui que você escolha a única alternativa em que, sobre essa parte do hino nacional, venha aí a aparecer um texto sem mudar a semântica, sem mudar o sentido do trecho do hino nacional, entendeu? Você vai escolher apenas uma alternativa em que não houve mudança no texto do hino nacional, certinho? Então, 1 minuto para você resolver essa questão aí. Vamos lá, depois voltarei.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí de interpretação do texto. Interpretação de uma estrofe do nosso querido hino nacional brasileiro. Então é o seguinte, aí está uma parte do hino que diz assim: mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Você vê facilmente que esse verso aí belíssimo está invertido, não é? Então eu vou dizer aqui o que significa isso. Clava. Clava é uma arma. Então aqui é o seguinte, diz assim: alguém, o poeta, dizendo ao Brasil, ao país: Brasil, ó Brasil, se tu ergues, olha aí, se tu ergues a clava forte da justiça, isto é, Brasil, se tu ergues a arma poderosa da justiça, tu, Brasil, verás que um filho teu, um brasileiro, não foge à luta, Brasil. E tu, Brasil, também verás que quem te adora, Brasil, não teme a própria morte. Pronto, é isso aí, gente. O que essa estrofe está dizendo. Entendeu? O poeta dizendo ao Brasil: Brasil, se tu ergues a arma forte, a clava forte, a arma forte da justiça, tu, Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. E também tu, Brasil, verás que quem te adora não teme a própria morte. É isso aí o que o poeta está dizendo à nação brasileira, ao Brasil. Então vamos encontrar aqui uma alternativa que traga aqui o que eu acabei de explicar nesse sentido, sem mudar o sentido. Porque 4 alternativas aqui mudam o sentido da estrofe. Não é o que a estrofe está dizendo. Apenas um traz a verdade. Então vamos encontrar essa alternativa que traga a verdade, que mudou o texto sem mudar o sentido. Então vamos aí, alternativa A. Verás que um filho teu, Brasil, verás que um filho teu não foge à luta e não teme quem adora a própria morte. Está errado. Essa alternativa está errada no final. Verás que um filho teu não foge à luta, tudo bem. E agora o erro. E que um filho teu, Brasil, não teme quem adora a própria morte. Não, não é isso aí o que a estrofe está dizendo. Entendeu? Que um brasileiro adora a própria morte. Não, não. Não é isso. O brasileiro, na verdade, a estrofe diz que o brasileiro adora não a própria morte, mas o brasileiro adora o Brasil. Entendeu? Ele adora o Brasil e ele não teme a própria morte em relação a esse amor. Então a estrofe aqui, a alternativa A, está errada, porque mudou o sentido aqui da estrofe no final. E não teme quem adora a própria morte. Não. Não é um brasileiro que adora a própria morte. É o brasileiro que adora o Brasil. Esse que adora o Brasil não teme a própria morte. É diferente. Alternativa B de bola. A própria morte não teme quem te adora e não foge à luta da clava forte. Tudo errado aqui, gente. Você vê facilmente. A própria morte não teme. Não é a morte que não teme. É o brasileiro que ama o Brasil que não teme a própria morte. É o brasileiro que não teme a própria morte. Ele ama tanto o Brasil que a vida dele em risco não há problema para ele, porque ele ama o Brasil, ele adora o Brasil e ele não teme a própria morte. E aqui é o contrário, a própria morte não teme. Totalmente errado. Alternativa B de bola errada. Alternativa C diz assim: se ergues a justiça, ou seja, tu, Brasil, se tu, Brasil, ergues a justiça, a clava forte verá que um filho teu não foge à luta. Totalmente errado. Totalmente, mudou o sentido do hino.
Não é isso que o hino nacional está dizendo. Olha aqui, se tu, Brasil, ergues a justiça, a clava forte, ou seja, a arma poderosa, verá que um filho teu não é nada disso. Não é nada disso. Completamente aqui equivocada a alternativa C, não é isso? Não é a clava forte que verá, é o Brasil que vai ver que um filho dele não foge à luta, entendeu? Alternativa C também errada. Alternativa D de dado, nem teme que um filho teu não foge à luta e te adora. Não é nada disso. Mudou também aqui o sentido do hino nacional. Não é isso que o hino diz. Nem teme que um filho teu não foge à luta. Não é o Brasil que teme, que fica com medo de um brasileiro fugir à luta. Não é nada disso. Estuprou aqui o hino nacional. A alternativa D de dado. Vejamos a alternativa E. Se ergues a clava forte da justiça, isto é, se tu, Brasil, ergues a clava forte da justiça, se tu, Brasil, ergues a arma poderosa da justiça, tu, Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. Aqui está, gente. A alternativa correta é a letra E. Se ergues a clava forte da justiça, se tu, Brasil, ergues a clava forte da justiça, a arma forte da justiça, verás, Brasil, que um filho teu não foge à luta. Entendeu, gente? Isso aí é uma questão de interpretação de texto e não de gramática. Então, a alternativa correta aqui, a única, é a letra E. Porque aqui o trecho, o texto, não muda o sentido do hino nacional. Porque lá está escrito no hino nacional. Mas se, Brasil, se tu, Brasil, ergues a arma poderosa, forte da justiça, tu, Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. E também tu, Brasil, verás que quem te adora, Brasil, não teme a própria morte. É isso aí o que o hino quer dizer. Portanto, a alternativa E é a única e correta. Mais um vídeo e muito obrigado.